Olá pessoal, Fábio Akita. No último vídeo eu tentei quebrar algumas ingenuidades que as pessoas costumam ter sobre software livre. Tem uma história em particular que eu queria contar, mas que não cabia no vídeo, então eu resolvi fazer esse separado. E tem a ver com dois assuntos que nem todo mundo associa, sobre a origem do GPL e sobre um dos motivos de por que Java demorou tanto para ser aberto como GPL e algumas ramificações disso. A ideia desse episódio é também ensinar outro ponto importante. Não existem empresas perfeitas e não existem pessoas perfeitas. Por alguma razão, as pessoas gostam de escolher celebridades que são excelentes em uma coisa e daí os fãs esperam que tudo que essa pessoa faça seja perfeito também. E ficam chateadas quando descobrem que na realidade essas pessoas não eram perfeitas, eram só pessoas. Você sabe que ainda é um adolescente se quando isso acontece sua reação é falar: "Nossa, eu esperava mais dessa pessoa". Eu não me frustro com essas coisas porque eu não coloco nada nem ninguém num pedestal. Eu admiro o resultado de seus trabalhos e só. Meu mundo seria chato demais se eu ficasse perdendo tempo julgando coisas irrelevantes. Exemplo disso, a despeito do que muita gente pode imaginar, eu gosto de Java, ou melhor, eu respeito as milhões de horas homem colocada no Java e por consequência eu respeito o trabalho de seus criadores como James Gosling ou Bill Joy. Eu gosto de Linux, sempre vou respeitar o trabalho hercúleo que o Linus Torvalds precisou executar para conseguir isso. E eu também gosto de usar todo o ferramental GNU e tiro o chapéu pro Richard Stallman. Eu não pretendo cagar regra na cabeça de nenhum deles, porque eu não consigo me ver realizando nem metade do que esses nomes e vários outros conseguiram entregar. Por outro lado, é só até esse o limite que eles me interessam, o software. Se o Stallman ou Torvalds são socialistas ou capitalistas, se são democratas ou republicanos, o que eles dizem ou deixaram de dizer, nada disso muda a qualidade do software. Se realmente me interessasse cagar regra nisso, cadê eu desenvolvendo um projeto melhor que o deles? Seria muito hipócrita da minha parte achar que sou melhor que eles e ao mesmo tempo continuar usando o que eles criaram. Eu sou pragmático, eu não sou evangelista de software livre nem de Microsoft e por isso eu vou seguir rodando Windows com Linux em cima dele. E para demonstrar por que perda de tempo achar que o mundo é maniqueísta e separado entre o bem e o mal, deixa eu contar uma história. Se você não conhece Richard Stallman nem sua reputação controversa, basta dizer que ele é o criador do conceito de software livre, da licença GPL e diversos softwares importantes que estão em toda distro Linux, como o compilador GCC ou o editor de textos Emacs, e eu diria que é só isso que você precisa saber. Mas se você tem interesse em assuntos de software livre, deveria pelo menos ler todos os textos do site gnu.org, foi o que eu fiz quando eu estava na faculdade. Em 2002, o Stallman fez uma palestra na International Lisp Conference. Você que é fã de programação funcional deveria saber que dezenas de programadores já programavam em linguagens funcionais como Lisp décadas antes de você descobrir o termo que, obviamente, não nasceu agora. Nessa palestra ele começa contando seu primeiro contato com Lisp nos anos 70, quando ele tinha acabado de entrar em Harvard e escreveu seu primeiro interpretador Lisp para um PDP-11, uma máquina pequena que tinha uns 8 kilobytes de memória, e ele escreveu esse interpretador só com umas 1000 instruções. Lisp é um software fascinante que, se você ainda não conhece, deveria. Anos depois, ele se aventurou a escrever um Lisp de verdade quando começou a trabalhar no MIT, no Laboratório de Inteligência Artificial. Parece termos que você associa com modernos, né? Lisp, programação funcional, inteligência artificial. Estamos falando do meio dos anos 70. De novo, você não está descobrindo nada de novo. É tudo derivado de mais de 4 décadas atrás. De qualquer forma, ele resolveu escrever um editor de textos chamado Emacs, mas esse não é o Emacs que conhecemos hoje, era um editor escrito em linguagem de máquina Assembler de PDP-10. Para quem não sabe, o Emacs é um editor de texto famoso porque ele contém uma linguagem de programação embutida, o Emacs Lisp ou eLisp, que é um dialeto de Lisp usado para escrever código que manipula o editor. Toda vez que você instala uma extensão num Sublime Text, Atom ou VS Code, a ideia original vem do Emacs e muitos vão argumentar que Emacs ainda é superior
superior nisso. Porém, essa primeira versão ainda não tinha um interpretador Lisp. A ideia, na verdade, veio de outro editor que eles usavam, o Teco, que significa Text Editor and Corrector, que tinha uma linguagem super feia, porque ele não foi originalmente pensado para ser programável. Era um editor que acabou ganhando funcionalidades de ser extensível via script. De qualquer maneira, várias versões diferentes começaram a ser feitas. O próprio Stallman começou a desenvolver uma versão de Emacs em cima desse Teco. Outros desenvolvedores, como Dan Weinreb e Bernie Greenberg, tiveram a ideia de escrever Emacs usando o MacLisp do Multics. A ideia era tentar desenvolver um editor que fosse super flexível com suas estruturas de dados internas, como o buffer de edição, acessível a um Lisp e dessa forma fazer um meta-editor, ou seja, você podia editar o próprio editor. Na sequência, o primeiro Emacs escrito em C que rodava em Unix veio de ninguém menos que James Gosling, que muitos hoje ainda devem reconhecer como um dos criadores do Java. Foi quando o Gosling também estava na faculdade, e essa versão foi conhecida como GosMax. A palestra do Stallman é focada mais na história de como a pequena comunidade Lisp dos anos 70 foi desmantelada por uma briga comercial entre duas empresas que se derivaram do laboratório de inteligência artificial do MIT, a Lisp Machines Inc. e a Symbolics. O final dessa briga feia motivou o Stallman a criar um sistema operacional livre que ele acreditava que seria necessário para recriar uma comunidade livre de Lisp. Porém, diferente das máquinas especializadas de Lisp que tinham instruções em nível de máquina que tornavam Lisp robusto e rápido, máquinas mais gerais não iam conseguir rodar Lisp de forma eficiente. Então, embora a intenção original fosse fazer um sistema operacional em Lisp, ele optou em fazer o sistema GNU em C e sobre esse sistema ele poderia rodar Lisp como um programa. E assim, nos anos 80, começa o desenvolvimento do sistema GNU que você usa até hoje. Se você não sabia, e isso todo mundo de software livre vai repetir na sua orelha até você cansar, o que você roda é um sistema GNU com a kernel do Linux e por isso eles insistem que o sistema todo deveria, no mínimo, ser chamado de GNU Linux. Eu sou a favor de nomenclaturas corretas, mas esse acabou virando um daqueles casos que o nome popular significa mais do que o original. Quando falamos que estamos rodando Linux, normalmente a gente quer dizer uma distribuição inteira, que inclui a kernel do Linux, o sistema GNU e vários outros softwares que compõem um pacote completo Linux. Usar Linux basicamente quer dizer um sistema que não é Windows nem Mac. De qualquer forma, para escrever o sistema, nasce o GNU Emacs. E como o sistema GNU seria em C, ele precisava também de um editor Emacs escrito em C. Ele poderia escrever um do zero, mas naquela época já existia o Gosling Emacs. E segundo os relatos do próprio Stallman, um amigo dele disse que tinha contribuído para o GosMax e ele tinha uma permissão por e-mail do Gosling, dizendo que ele podia distribuir a versão dele. Entendam, naquela época não havia ainda os conceitos modernos de software livre e licenças. E os hackers dos anos 70 simplesmente distribuíam o código por fita ou outros meios para quem pedisse. O Gosling, sendo um hacker daquela época, estava no mesmo espírito de colaboração e distribuía o código do GosMax para quem tivesse interesse em contribuir. Então, quando o amigo do Stallman disse que era ok usar o GosMax, o Stallman embarcou. Só como tangente técnica, o GosMax não era um Emacs como o feito em MacLisp por Greenberg para o Multics. Ele implementou uma linguagem de script muito mais simples, chamada de MockLisp, que parecia Lisp, mas não tinha o conceito mais poderoso de tudo ser dados no interpretador e ser fácil manipular qualquer estrutura de dados do editor. Para quem não entende isso, se você for de JavaScript, por exemplo, seria o equivalente a você abrir o console do navegador e injetar novos códigos JavaScript e conseguir inspecionar os dados em memória da página e tudo sem precisar recompilar ou recarregar a página. É o que o Emacs fazia nos anos 70 graças ao MacLisp e hoje em dia é o que um editor como Atom ou VS Code faz também. É o mesmo conceito. De qualquer forma, o MockLisp era muito mais simplório e o Stallman decidiu que não dava para usar aquilo e ele resolveu substituir o MockLisp por um Lisp de verdade. Segundo o Stallman, o MockLisp não tinha um tipo de dados de estrutura, não tinha listas, não tinha arrays, não tinha símbolos que são objetos com nomes.
Ao mesmo tempo que ele substituiu o Mock Lisp por um Lisp de verdade, ele precisou ir substituindo várias partes das estruturas internas do editor para que se tornassem objetos de Lisp e assim pudessem ser manipulados por script. Ele queria que a interface entre o Lisp e o editor fossem limpas, o que significava que objetos como buffer de edição, subprocessos, janelas, posição no buffer, tudo precisava ser objetos de Lisp, de forma que as primitivas do editor fossem chamáveis através de funções em Lisp. Esse trampo todo significou que 6 meses depois ele praticamente reescreveu o GOS/Max no que viria a ser o GNU Emacs. Agora, a reviravolta aconteceu depois disso. Aparentemente, o Gosling vendeu o GOS/Max para uma empresa chamada Unipress. Para piorar, o tal amigo do Stallman, que disse que tinha autorização de distribuição do Gosling, perdeu o backup da mensagem. Então, o Gosling Emacs se tornou Unipress Emacs, que eles passaram a vender. No começo, vendo o GNU Emacs, eles se interessaram em distribuir e até contrataram o Stallman, mas depois mudaram de ideia e, em vez disso, passaram a dizer na rede que ele não estava autorizado a distribuir o Emacs. Eles não disseram que iam processar ninguém nem nada, só que podiam pensar nisso um dia. E segundo o Stallman, isso foi suficiente para fazer as pessoas pararem de usar o GNU Emacs com medo de serem processadas. Como o Stallman já tinha reescrito uma boa parte do GOS/Max para colocar Lisp e transformar em GNU Emacs, ele resolveu continuar o trabalho e substituir o que faltava, e assim não ter mais nenhum bit do código-fonte do antigo GOS/Max e não ser mais um problema contra a Unipress. Segundo ele, foi o trabalho de pouco mais de uma semana para terminar, mas por causa desse episódio, diz a lenda que assim nasceu a primeira licença copyleft na forma do Emacs General Public License. A primeira vez que o nome GNU General Public License apareceu foi em julho de 88 e dali ele veio evoluindo para ser um pouco menos restrita para bibliotecas com o advento do LGPL junto com o GPL v2 lá por 99. Durante esse período nasceu a kernel do Linux que se uniu ao sistema GNU e possibilitou as distros Linux que você usa até hoje. E o GPL v3 foi o assunto do meu vídeo de Apple e GPL que eu recomendo que vocês assistam. E assim termina a página da história do GPL do site freesoft.org que eu falei. Mas não seria um vídeo no meu canal se fosse só isso. A história tem uma outra reviravolta. So then your display algorithm got incorporated by Richard Stallman into GNU Emacs. Well, actually it was more than that. He just took all of the source code. Oh, okay. Right. It started out as all of the source code and he just edited the copyright notices. Really? So he just essentially stole your program. Yeah, so Em 15 de março de 2019, o canal Computer History Museum gravou uma entrevista com James Gosling. Eu vou voltar nessa entrevista em outro episódio, mas o trecho que nos interessa hoje foi quando ele foi questionado sobre o episódio do Emacs e num 180 graus de evento ele resolveu acusar o Stallman de ter roubado o GOS/Max. Segundo sua versão da história, o GOS/Max, como eu disse, estava sendo desenvolvido no espírito de software aberto e distribuído quando ele estava na faculdade em Carnegie Mellon. Mas num belo dia ele parou para pensar, bom, eu posso continuar sendo o Mr. Emacs ou eu posso me focar e me formar de uma vez na faculdade. Ele procurou pessoas que quisessem continuar mantendo o GOS/Max, mas ninguém tinha muito tempo para assumir o projeto. Diz ele que chegou a oferecer até para o próprio Stallman, e nem ele estava muito afim, porque na época ele era total anti-coisas Unix. No final, ele achou 2 caras que estavam afim de manter o projeto, mas eles iam precisar ganhar algum dinheiro com isso. Como background, o Gosling explica uma coisa que parece que era comum em muitas universidades americanas, de que se o aluno cria alguma coisa dentro da universidade, essa criação parcialmente pertence à universidade. Então, você não pode comercializar e nem mesmo dar de graça o que foi produzido enquanto era aluno. Carnegie Mellon, no começo, era mais frouxo com isso, e o aluno era dono do que criava. Na época, Carnegie era uma universidade pequena, mas que tinha 2 departamentos que se destacavam mundialmente. Uma era a de artes e a outra de computação. Daí aconteceu que um dos alunos de artes para o seu projeto de mestrado criou uma ópera rock que acabou se tornando um puta sucesso financeiro, e aí parece que a universidade tentou retroativamente mudar as regras de propriedade intelectual, supostamente para tentar pegar um pedaço desse bolo.
Para piorar, no departamento de computação aconteceu algo similar, onde um desenvolvedor chamado Brian Reed criou um software que se tornou muito popular chamado Scribe, um formatador de textos, e de novo a universidade supostamente tentou algo similar contra ele. E por conta desses episódios, os alunos e professores tomavam muito cuidado com assuntos de propriedade intelectual. O Gosling conta isso na entrevista para dizer que sobre os conselhos do professor Mike Sheamus, ele adicionou cabeçalhos de texto de copyright em todos os arquivos do código-fonte do GOSMax, e ele tomava o cuidado de pedir uma carta de toda pessoa que quisesse uma cópia do GOSMax, basicamente dizendo que aceitavam a licença. Apesar que algumas pessoas daquela época reportam que nunca pediram a tal cópia, mas nunca tiveram que mandar nenhuma carta. Seria o equivalente hoje de você apertar o checkbox aceitando termos e condições quando instala um software. Então, quando ele resolveu não ser mais o Mystery Max e os tais dois caras apareceram, o acordo era que o GOSMax precisava ser grátis para a universidade e ao mesmo tempo não ser ridiculamente caro para todo o resto. Os dois, segundo o Gosling, eram tipo empreendedores de garagem e o novo Unipress Emacs parece que ganhou alguma tração e eles conseguiram algum dinheiro para ir pagando as contas. E agora, segundo a versão do Gosling, quando o Unipress Emacs estava de boa no seu canto, pagando as contas, o Stallman ficou doidão. Assim mesmo que ele fala na entrevista, freak out. Stallman freaks. E saiu editando todos os cabeçalhos de copyright do código-fonte do antigo GOSMax e liberou como GNU Emacs. E na cabeça do Gosling foi só isso que o Stallman fez com o código. E aí a IBM e a Digital Equipment, a DEC, pegaram essa versão e começaram a distribuir de graça, o que basicamente matou o mercado da Unipress. Daí eles resolveram processar a IBM e a DEC e isso virou um puta caso cabeludo. No final, parece que eles ganharam e a IBM e a DEC pagaram danos para a Unipress. Só que o GNU Emacs não desapareceu e depois disso a Unipress teve que mudar de modelo de negócio e fazer outra coisa. Como eu não estava lá presente no começo dos anos 80, minha opinião de hoje é que Stallman, Gosling, Unipress, IBM, DEC, todos foram vítimas do não entendimento das leis de copyright. Sem precisar acusar ninguém de má índole, a resposta mais simples parece ser que foi ingenuidade mesmo. Eram todos basicamente recém-formados de faculdade. O próprio Gosling não estava muito aí. Ele ouviu falar dessa ideia interessante de Emacs, que já existia na forma de um monte de macros do editor Teco, que começou com o Guy Steele, o Emacs de Greenberg, feito em MacLisp, e a própria primeira versão mais simples do Stallman em Assembly de PDP-10, feito uns 7 anos antes do GOSMax. O que o Gosling fez foi a primeira versão em C. Quando o Stallman começou a desenvolver o sistema GNU no começo dos anos 80, ele de fato pegou o GOSMax e fez todas as modificações que eu falei, como trocar o MockLisp por ELISP e assim por diante. Mas durante o período que a Unipress distribuiu a versão do Gosling, o GNU Emacs de fato continha ainda código do GOSMax. Contrário do que o Gosling acredita, não foi só uma versão sem os textos de copyright. Portanto, sim, faz sentido a IBM e DEC perderem porque a versão do GNU Emacs que eles distribuíram ainda continua tendo código do GOSMax, conforme testemunhas técnicas puderam atestar comparando os arquivos dos dois. E faz sentido que o GNU Emacs em si ainda existiu depois disso, porque faltava pouco para substituir o resto, que foi o que o Stallman fez, e a partir desse ponto já não infringia mais a licença da Unipress. E esse é o GNU Emacs que você e muita gente usam até hoje. Mas o Gosling não estava muito interessado nisso, porque no fim dos anos 80, quando esse episódio se desenrolou, ele foi recrutado pela Sun Microsystems. Um dos fundadores é ninguém menos que Bill Joy, que veio de Berkeley e trabalhou no que hoje você conhece como Berkeley Software Distribution ou BSD Unix, na forma de distros como FreeBSD, OpenBSD ou NetBSD, que muita gente usa até hoje, sendo o atual macOS da Apple meio que um derivado do FreeBSD. O Sun OS 4 era baseado em BSD e depois o Solaris viria a ser derivado de outro Unix, o System 5. E, ironicamente, Bill Joy também tendo sido inventor de outro editor de texto lendário, VI, que depois foi reescrito como VI Improved ou Vim, do Brian Mulliner. De qualquer forma, na Sun, eles perseguiram outro projeto, o Star 7, um tipo de set-top box, pensa os Droco ou Apple TV ou Chromecast que você tem hoje, mas no fim dos anos 80. Já é uma lenda que desse projeto foi que nasceu a linguagem derivada de Simula, Pascal, Mesa e outros, codinome
Oak, que se tornaria o Java que todo mundo usa hoje. Mas a parte importante é que no fim dos anos 80 e começo dos anos 90, ninguém sabia muito bem o que fazer com código-fonte aberto. O Linux ainda não era o sucesso que é hoje e era muito experimental e razoavelmente apavorante adotar uma licença nova como a GPL. E você pode imaginar que não ajudou nem um pouco o Gosling ter raiva do Stallman por causa do incidente da Unipress. E você pode ver que ele ainda guarda rancor porque ele mesmo disse isso agora em 2019. Para o Stallman, ele é a vítima por ter trabalhado em cima do código do Gosmax e para ele o Gosling traiu todo mundo que colaborou no código do Gosmax quando ele resolveu unilateralmente vender para a Unipress. Ele se sentiu atacado e temendo novos episódios semelhantes no futuro, daí que lendariamente ele teve a ideia de criar o conceito de copyleft e inventar a General Public License ou licença GPL. Por outro lado, o Gosling se sente a vítima porque, na visão dele, o Stallman roubou o código dele e prejudicou o negócio dos seus amigos da Unipress. Tanto ele se sente assim que ele foi contra adotar o GPL para o Java logo no começo. Precisou de mais de 10 anos e muita pressão da comunidade do mercado para ele apoiar a iniciativa do OpenJDK. Em vez disso, a Sun tinha uma licença semi-proprietária. O código-fonte era aberto, mas você não podia usar esse código. Porém, a propaganda da Sun sempre foi que eles eram bonzinhos e apesar de segurarem a propriedade de tudo que é derivado do Java, eles nunca iam fazer nenhuma maldade. Esse problema é grave e foi uma discussão longa do fim dos anos 90 até o começo dos anos 2010. Entenda, no mundo jurídico a palavra verbal não significa muita coisa. Sempre se lembre disso, tenha tudo por escrito em papel, assinado e com testemunha, senão você é o trouxa da história. O Stallman não gostou do posicionamento da Sun e por conta de episódios como o bug do milênio, que levou à adoção de tecnologias e linguagens que fossem imunes a esse bug, e a bolha da internet, que também ajudou muito a adoção do Java, agora um monte de empresas estava à mercê da boa vontade da Sun. Eu lembro que acho que foi por volta de 2004 que ele escreveu o famoso artigo Livre mais Algemado, a Armadilha Java ou Java Trap, como ficou conhecido. Eu era programador Java e acompanhava essa novela na época e lembro que fiquei pensando, uma hora isso vai dar merda. A comunidade de software livre não ficou parada e desde os anos 90 já existiam engenharia reversa do Java com projetos como o GCJ, que é o compilador Java em cima do GCC, também o GCC ClassPath, que é a reimplementação das bibliotecas Java padrão de forma aberta. Mas era uma corrida de gato e rato difícil, o Java ficava cada vez maior e mesmo você reimplementando uma versão Clean Room, a versão da Sun era mais testada e tinha mais investimento, então sempre era mais performático. Nenhuma versão aberta era 100% compatível, porque a Sun não liberava os testes para validar. Finalmente nasceu o projeto ICDT só em 2006, mais de 10 anos depois do Java ter sido inventado, que se tornou o OpenJDK. Mesmo a introdução do OpenJDK na Java 1 de 2006 não foi exatamente um mar de rosas. Como eu já expliquei, não basta abrir usando uma licença de software livre. Por exemplo, de cara eles mudaram para o OpenJDK CGPL com uma cláusula de exclusão de ClassPath. Se fosse JPL puro, todo projeto Java que linkasse com bibliotecas Java seria contaminado com GPL e precisaria abrir seu código. E por isso tem a cláusula de exclusão, que é uma versão mais leve do LGPL, que é feito justamente para bibliotecas. Porém, eles não fizeram isso para tudo, levou um tempo ainda para coisas como o JavaFX ganhar a cláusula de exclusão. Então, no dia 1, você ainda estava arriscando se contaminar com GPL. Não foi uma transição suave. Eventualmente as coisas estabilizaram, mas levou um tempo. Eu fico imaginando se já em 2006 existia a informação interna de serem vendidos para alguém e antes disso eles deixaram esse cavalo de Troia ativo. Ah, mas a Sun é boazinha e nunca vai dar ruim. Essa era a postura, até o mundo ficar chocado quando a Oracle comprou a Sun e passou a ser a nova dona do Java. E se alguém acreditou que a Oracle comprou a Sun para ajudar o Java, pense de novo. Recapitulando a história do projeto Android, começou lá por 2003. Segundo a Wikipedia, o Google tentou negociar com a Sun para comprar licenças para usar o Java, mas a Sun recusou, porque segundo o testemunho da Oracle, o objetivo do Google era fazer um fork proprietário e incompatível do Java, coisa que a Sun já sofreu antes, como no caso do J++ da Microsoft nos anos 90.
Como naquela época o OpenJDK ainda não era o que é hoje, o Google se voltou para outro projeto open source, o Apache Harmony, que era outra engenharia reversa aberta ou implementação Clean Room, que é o que se chama uma reimplementação do zero, sem olhar o código-fonte original, para garantir que você não vai cair em plágio. Então esse desenvolvimento se tornou a Virtual Machine Dalvik, que saiu nos Android. Ao que parece, o Apache Harmony incluía 37 chamadas de API e 11.500 linhas de código que supostamente foram centrais ao Java, e esse é o estopim do caso contra o Google. A Apache Foundation, na época, tinha tentado conseguir licença da Sun, mas, de novo, a Sun não concordou por divergências nas licenças. Quando o Google lançou o Android em novembro de 2007, o CEO da Sun resolveu publicamente congratular o Google para a comunidade achar que o Android continuava fazendo parte do ecossistema do Java, mas ele estava mordendo os lábios. Mas aí veio o soco no estômago quando a Oracle anunciou em abril de 2009 que estava completando a aquisição da Sun por 7,4 bilhões de dólares, no que o CEO da Oracle, Larry Ellison, chamou a aquisição da linguagem Java do mais importante ativo de software que ele já adquiriu. Menos de um ano depois, em agosto de 2010, a Oracle entra com processo contra o Google por infringir copyright e patentes. Esse caso é complicado e eu não tenho paciência de seguir cada reviravolta. E entenda que esse caso continua ativo até hoje. Em 2020 ainda não temos um veredito e esse é o Java Trap, que o Stallman avisou em seu artigo em 2004. Porém, a discussão foi mais longa porque estão questionando se você implementar uma API que já existe, se é infringir copyright. Um exemplo tosco, system.out.println, todo mundo sabe que é uma API do Java. Essa e outras milhões que fazem parte da JVM, das classes standard aqui no JDK, se você reimplementar a API, isso é considerado fair use ou é infringir propriedade intelectual? Uma ramificação. Linux é software livre, mas ele também é a implementação de um outro padrão, o POSIX, que é a API do Unix original, que não é livre. Já foi passada para SCO, depois para Novell e agora está nas mãos da Micro Focus. Se a Oracle ganhar e criar esse precedente, então todo mundo que usa Linux se encontra numa posição ruim, a Micro Focus poderia processar todo mundo que usa Linux sobre o argumento que o Linux infringe copyright do Unix ao reimplementar as mesmas APIs. Para o Google, a grande vantagem de ter implementado as APIs do Java e não ser o Java e sim uma implementação independente foi porque ele achou que podia burlar as patentes e copyright da Sun e ao mesmo tempo se aproveitar de todo o ecossistema de código aberto, ferramentas e principalmente desenvolvedores de Java que poderiam potencialmente adotar o Dalvik do Android com mínimo esforço, se comparado a Microsoft ou Apple, que precisaram convencer os desenvolvedores a adotar C# ou Objective-C. Mas se ele perder esse caso, além de ter que pagar até 80 bilhões de dólares de danos para a Oracle, pode gerar ramificações para todo mundo de código aberto. Lembram que eu falei que definir fair use é complicado no episódio anterior? Esse é um caso real e gigante que alguns consideram o maior do século. E se você é um hater de Trump, deve odiar mais ainda a Oracle, já que seu CEO Larry Ellison é um apoiador declarado. E apesar de tudo isso, o julgamento não é trivial. Por um lado, muitos argumentam, e eu concordo, que APIs não deviam ser objeto de copyright. Por outro lado, o caso da Oracle é que o Google não só implementou as APIs em Clean Room, como eu falei, eles de fato usaram o código do Java original. E também, como eu falei antes, o código-fonte era aberto, embora você não devesse usar, porque a licença da Sun não era aberta. E se eu não entendi errado, o projeto Apache Harmony, que o Google usou, continha esses códigos também. Então não é um caso binário de certo ou errado. A forma como a Suprema Corte verbalizar a conclusão do caso pode ter efeitos em toda a indústria. Na prática, nenhum dos dois é totalmente certo nem totalmente errado. O Google escolheu se colocar nessa situação. Ele podia ter feito como a Microsoft, que depois que apanhou no caso do J++ da Sun, levou ao desenvolvimento do .NET e C#, mas isso daria muito mais trabalho. Copiar a API do Java e até mesmo partes do código e criar um concorrente incompatível é muito mais simples e eles apostaram que iam sair ilesos disso. Foi uma aposta arriscada e eles sabiam disso. Além do que, eles não previram que a Sun seria obrigada a vender justo para a Oracle. E como eu já disse, você não pode se declarar ignorante da lei e dar de João sem braço depois. Foi uma aposta, eles blefaram e a Oracle pagou para ver.
É impossível prever o futuro e vendo de trás para frente, sempre as coisas parecem mais simples, mas veja que interessante, tudo isso está acontecendo porque o Java nunca foi realmente software livre. Durante sua história ele teve reimplementações como o GCC Class Path ou Apache Harmony, mas eles nunca foram completos nem competitivos. Demorou até 2006 para começar a iniciativa OpenJDK e só por volta de 2008 que começou de fato a ficar usável. Durante esse período, todo mundo só confiou que mesmo o Java não sendo aberto, a Sun seria boazinha e ninguém viu a Oracle chegando um dia, nem o Google. Se lá no meio dos anos 80 o Gosling não tivesse ficado com raiva do Stallman e tivesse comprado a ideia de software livre, talvez o Java tivesse tido a chance de ser aberto muito mais cedo, talvez desde o começo, já que Bill Joy também veio do mundo dos hackers trocando código aberto. O que aconteceu em universidades como MIT, Carnegie Mellon, Berkeley e outras foi a origem dos conceitos de software livre, mas por outro lado, se o Stallman não tivesse se sentido prejudicado pelo Gosling e a Unipress, talvez não teríamos o GPL a tempo e softwares cruciais como Linux não teriam adotado essa licença no começo dos anos 90, estando à mercê de ser fechado num episódio similar ao da Unipress. Aliás, o almoço grátis já acabou ano passado, em janeiro de 2019. Para ter atualizações, negócios que vivem de Java precisam adquirir licença da Oracle diretamente ou via parceiros como a Oracle WebLogic ou SAP NetWeaver, ou usar OpenJDK e ficar por conta da comunidade, ou pagar uma empresa que dá suporte ao OpenJDK, como a Azul Systems, dentre outras opções. Mas não existe mais aquela ideia de confie na Sun e use Java. Essa é uma das razões de porque muitas empresas preferem não usar Java se não for realmente necessário, o que é uma infelicidade porque de fato a plataforma Java até hoje é uma das melhores que já foi criada. Resumo para hoje em dia, se precisa usar Java, use OpenJDK. Se você é novo em programação, acho que vale a pena entender o que é o que nesse mundo que ainda está em constantes mudanças. Uma tecnologia não existe num vácuo, é importante entender a história das coisas que você usa. O mundo não é nem estático e nem preto no branco. Aliás, como última ironia, em 2011 descobriram que o Emacs, sim, o software livre original, estava liberando binário sem liberar o código-fonte completo por quase 2 anos entre 2009 e 2011. Claro, parece que foi um erro da automação de releases e o Stallman já se desculpou e já consertou isso, mas é para ilustrar como é fácil cometer erros também. Todo mundo comete erros. E se ficaram com dúvidas, mandem nos comentários abaixo. Se curtiram o vídeo, mandem um joinha. Não deixem de assinar o canal, clicar no sininho para não perder os próximos episódios e compartilhem o vídeo com seus amigos para ajudar o canal. A gente se vê, até mais!